bonita. Quando nós ouvimos esta palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, quando você medita nesta palavra, quando nós vamos para o ponto histórico desta palavra, o povo de Israel, eles passavam muito tempo da sua vida em variação na sua vida espiritual. Por que em variação? Tinha momentos que eles estavam buscando a Deus, e tinha momentos que eles estavam se prostituindo com outros deuses, por assim falar. E quando nós lemos a Bíblia de fora a fora, nós vamos ver que sempre teve esse processo na vida do povo de Israel. Não era um processo fácil. Por que não era um processo fácil? Porque hoje eles estavam no auge da espiritualidade. Hoje eles estavam no auge da sua fé. Mas quando o negócio apertava, aí eles corriam para Deus. Mas no momento que as coisas aliviavam, ou seja, que o nó afogava, eles corriam para servir a Balaim, a Baal e outros deuses, por assim dizer. Quando nós lemos essa história, nós falamos, às vezes isso acontece nas nossas vidas também. Nós temos agora a oportunidade de buscar ao Senhor, nós temos a oportunidade de engrandecer a Deus, nós temos a oportunidade de enaltecer o nome do nosso Senhor. Mas muitas vezes nós nos apegamos tanto às coisas desta vida que nós deixamos o negócio frouxo. Agora, quando a coisa aperta, aí corremos para os pés do Senhor e dizemos: Deus, venha ter misericórdia. E quando nós lemos essa palavra no livro de Isaías, a qual o profeta está mencionando, e ele está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você vê que uma pessoa, ela em si, o que acontece com essa pessoa? Ela, quando quer adquirir algum bem, quando quer adquirir algum objetivo na sua vida, o que ela faz? Ela começa a buscar. Às vezes até mesmo sem ter condição, mas faz sacrifício. Às vezes até mesmo sem ter força, mas vai se arrastando, mas vai em busca do seu alvo. É ou não é? Essas pessoas, elas fazem isso. Elas buscam isso no seu coração, elas vão atrás, porque elas querem achar e buscar alguma coisa na sua vida, quem sabe material, sentimental, financeira. Mas às vezes, quando levam para o lado das coisas espirituais, olha, o tempinho que tiver aqui eu deixo para o Senhor. Eu vou me preocupar com as outras coisas, mas o pouquinho que eu tiver, eu deixo para Deus. Mas o profeta teve esse cuidado de estar advertindo o povo de Deus. Porque, irmãos, nós sabemos que vai vir momentos de crise na vida do crente. Todo crente passa por isso. Tanto o ímpio como o justo, a Bíblia diz que passa. Todos nós passaremos pelas mesmas dificuldades. A Bíblia aqui diz isso. Tudo que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Nós teremos uma dificuldade nas nossas vidas. Às vezes nós levamos tanto para o fanatismo religioso nas nossas vidas, e nós dizemos: não, eu sou cheio de fogo, eu sou pentecostal, eu sou crente, nada vai me abalar, nada vai chegar até a mim. E nada, isso é ilusão. Isso é fanatismo
Porque nós sabemos que passaremos por momentos difíceis, seja ele espiritual, seja ele sentimental, seja ele financeiro. Nós vamos passar por momentos de crise. E o profeta Isaías, ele estava advertindo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse momento do quanto se pode achar, porque é uma coisa que nem sempre vai estar fácil. Amém, irmãos? Aí você diz: não, pastor, mas isso aqui está relatando em relação ao povo de Israel. Nós somos o povo de Israel, nós somos Israel de Deus. Deus, ele traz essa advertência para o povo, porque no momento que eles estavam ali, mas possivelmente viria um cativeiro sobre eles. Possivelmente viriam tempos difíceis. Estava lá, nós como lemos no livro de Malaquias, melhor dizendo, no livro de Abacuque, nós vamos ver que o profeta Abacuque, ele viveu numa época de dificuldade de Israel, onde Israel estava cercado de guerra por todos os lados, aonde a vegetação de Israel tinha sido acabada, aonde a agricultura de Israel tinha sido acabada, a pecuária de Israel tinha sido acabada. Por isso que ele fala no versículo 3, 17, 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinha, ele está falando justamente, irmão, por causa dessa situação. E quando o profeta Isaías, ele vinha advertindo sobre isso, é porque ele estava deixando claro que viria momentos difíceis sobre eles, como vem momentos difíceis sobre nós. Por isso que muitos hoje não estão aguentando uma parada dura, não tem aguentado. Por quê? Porque tem se acomodado na sua vida raquítica espiritualmente. Não, tá bom para mim aqui. Não, eu já falei línguas, glória a Deus, que maravilha. Pronto, já estou cheio de fogo, estou falando em língua, estou cheio de fogo. Não, irmãos. Deus, ele não quer que nós venhamos se reter ao mínimo do que ele pode nos oferecer. Deus não quer que a igreja dele venha se reter às manifestações mínimas do qual Deus ele pode fazer nas nossas vidas. Quando eu falo da questão, nós quando levamos para o lado do milagre, nós vemos que hoje em dia você vê milagre na igreja muito pouco. Tem milagre? Tem. Recentemente nós vimos, uns dois meses atrás, nós oramos por uma senhora e ela estava com câncer e o câncer foi curado. Amém? Glória a Deus por isso. Milagres ainda acontecem? Acontecem. Agora nós não temos visto com frequência, como Jesus ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas. Jesus estava falando sobre essa questão em nome dele, seria com frequência, irmãos. Porque no momento, no ato que nós usássemos a manifestação, a autoridade que o Senhor nos deu, isso aconteceria. Mas o que tem acontecido? Devido à falta de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar Ele enquanto está perto, isso tem nos afastado de nós, porque temos nos acostumado. A realidade é essa. A igreja do Senhor, quando eu falo igreja, estou falando restritamente a essa aqui reunida. A igreja do Senhor hoje na terra tem se retraído e aceitado o pouco que tem recebido. Deus de vez em quando lá usa um irmão lá, fala em revelação, amém, tá bom, glória a Deus por isso. Às vezes na revelatura, né, que nem sempre é revelação, nós sabemos disso. Não, tá bom demais. De vez em quando o ministério de louvor lá, Deus usa lá, a igreja é contagiada, todo mundo se emociona, começa a chorar. Pronto, tá bom, tá ótimo com isso. Não. Mas quando o profeta ele fala
fala isso, buscar o Senhor enquanto se pode achar, ele está falando justamente nessa questão, na ilimitabilidade nossa. Ou seja, nós temos que ser ilimitado na busca a Deus. Amém? Nós não podemos nos conformar com pouca coisa que nós temos recebido. Eu não estou falando aqui de materialmente falando, não estou falando de coisas espirituais. Nós não podemos nos conformar com a nossa vida espiritual raquítica que nós temos vivido. Porque a realidade é essa. Uma vida espiritual raquítica, se conformando com o pouco que nós temos recebido. Então tá bom. Eu estou fazendo a obra de Deus uma vez na vida. Tá bom. Eu vou evangelizar uma vez na vida. Tá bom. Não. Deus, Ele quer o melhor e quer mais do seu povo. Quando nós lemos esse trecho da palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, é porque existirão momentos difíceis. Eu estou falando aqui da questão do presente e também do futuro, porque existirá certamente momentos difíceis nas nossas vidas, onde nós teremos crises também, que todo mundo passa por isso. Está pensando, às vezes a gente fala de Isaías, ou melhor dizendo, às vezes nós falamos dos profetas, amém? Daqueles que passaram por momentos difíceis lá atrás, como no caso de Elias, que foi se escondeu na caverna. Não, mas Elias, ele desafiou 400 profetas de Baal e mais 400 profetas naquela época. Ele desafiou a rainha e o rei Acabe, a rainha Jezabel e o rei Acabe, que tinha todo o poder e autoridade nas suas mãos, para mandar até decepar a cabeça de Elias, somente em uma ordem. Aí Elias vai e desafia. Aí o que é que ele faz? Acontece? Manda pegar ele. Elias fica com medo, vai e se esconde. Elias, irmãos, ele tinha experiências com Deus tão sobrenatural, que ele chegou lá no Monte Carmelo, os caras orou o dia todo, nada aconteceu. Senhor, em nome de Jesus, acontece fogo do céu, desce. Pronto. A experiência que Elias tinha era para Elias correr? Não. Era para ele dizer, ó, se eu mando uma legião de anjos agora de terra, estou falando legião se ele quisesse, porque somente um anjo destruía. A Bíblia relata que em um anjo só matou 185 mil homens. Então o negócio não é brincadeira. Imagina a legião. Elias tinha autoridade para pedir a Deus isso, mas Elias, ele se escondeu na caverna. Então veio momentos difíceis de crise na vida de Elias. Veio a crise psicológica. Ele achou que naquele momento para ele seria o fim dele. Porque foi uma crise psicológica, porque olhando espiritualmente, a maturidade espiritual que Elias tinha, irmãos, era sobrenatural. Mas ele buscou a Deus enquanto ele podia achar. E ele invocou a Deus enquanto Deus estava perto. E da mesma forma, Deus, ele quer que nós venhamos fazer isso. Deus não quer que você viva no seu superficial. Deus não, mesmo na crise psicológica que Elias teve, ele não foi servido lá na caverna? Foi servido. Depois Elias não saiu tranquilo de novo da caverna? Saiu tranquilo. Mas por quê? Porque ele estava em uma intimidade profunda com Deus constante. E nós não podemos viver o superficial de Deus. A realidade é essa. Tem muita gente se acostumando com isso hoje. Eu não estou vivendo superficial, está bom demais para mim. Mas só que chegarão momentos de crise. Hoje a igreja está passando por uma época, eu vou dizer assim, tranquila. Mas os projetos que estão lá no Senado Federal, no Congresso Federal, são projetos para acabar com a igreja mesmo. Porque são projetos que vai denigrir a imagem da igreja. E está lá, e está todo crente tranquilo. Não chegou ainda aqui, não, tranquilo.
Então vamos buscar ao Senhor, irmãos, enquanto se pode achar, e vamos invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque quando nós buscarmos ao Senhor, enquanto nós podemos achar, nós vamos ver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós vamos experimentar as maravilhas de Deus. Nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E vamos certamente glorificar Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer nas nossas vidas. Amém? Então, traga essa palavra no teu coração nesse dia. E que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar de pé.